Oi, turma, tudo bem? Espero que sim. Eu vejo que muitas pessoas têm dúvida nessa questão em programação, quando você quer adicionar algo a uma variável, que o valor é o dela mesma mais algo, você tem que colocar mais igual. Só que tem gente que fica com dúvida se é mais igual ou igual mais. Eu já vi muitas pessoas errarem a questão dos sinais. Lembrando que quando você fala igual aqui na programação, isso aqui não significa igual. Isso daqui significa recebe, porque você tem uma variável é tipo uma caixinha que guarda algo. A caixa não é igual a nada, mas a caixa ela recebe um valor. Então, por exemplo, você tem um site que tem vários botões coloridos. Se você colocar manualmente a cor de cada botão, esse botão é red, esse é red, esse é red. Quando você quiser mudar todos para azul, você tem que mudar um por um. Blue, blue, blue. Sendo assim, para facilitar, você poderia ter criado uma variável que vai parametrizar isso. Você criaria uma variável que chama varCor, uma variável cor, que é uma caixinha que guarda uma informação. Essa varCor, ela recebe uma cor, no caso ela receberia vermelho. E quando você colocar isso nos botões, que cor você vai falar que o botão tem? Você vai falar que o botão não vai ter uma cor, mas sim a cor da variável varCor. Então o botão 1, a cor dele é igual a varCor, variável cor. O botão 2 igual a varCor. Então quer dizer, a cor dos botões vai seguir a cor da variável. Então eles estão referenciando ela. Sendo assim, o que eu tirar daquela caixinha e colocar, ele vai mudar em todas, né? Lembrando que variável você nunca coloca entre aspas, porque se ela ficar entre aspas, ela é o que a gente chama de string, que é como um texto. Se eu escrevo varCor entre aspas, ele vai entender que é literalmente o texto varCor, e não o valor de uma variável de cor. Assim como se você escrever assim 2 mais 2 sem aspas, ele vai entender que é o resultado 4. Mas se eu colocar entre aspas 2 mais 2, ele vai entender que é literalmente o texto 2 mais 2, né? Entendido isso, eu tenho aqui uma lista vazia que ela recebe um item teste. Então, quando está em Python, por exemplo, entre colchete, quer dizer que é uma lista. Então, eu criei uma lista que estava vazia, mas depois eu preenchi ela aqui, né? Primeiro eu tinha feito ela vazia e depois eu coloquei nela teste, tá? E aí eu criei uma lista preenchida, que é uma lista de itens, que vai receber os itens dessa lista, né? Então, item 1, 2, 3. Se eu quiser falar que essa minha lista vai pegar esse teste e unir esses itens, eu teria que falar que então a minha lista é o valor dela mesma mais eles. Então eu colocaria assim, a minha lista agora é o valor dela mesma, recebe, mais itens. Só que muitas pessoas acham que está ao contrário, né? Que você está lendo ao contrário. Deveria ser minha lista igual, que é o valor dela mesma, mais itens, né? Só que na realidade a gente não fala igual, a gente fala recebe. Igual seriam dois sinais de iguais, né? De igual, né? Então por quê? O igual, ele é um operador, né? Sendo assim, quando eu printo minha lista, agora ela tem teste, item 1, 2 e 3. Então o ideal é você escrever assim, minha lista mais igual itens. Aí você vai estar somando nela. Só que como que você faz para confundir e não colocar igual mais? Eu tenho um exemplo simples. Tá que você poderia juntar listas também usando o stand, né? Tem outras formas de unir listas, né? Mas aqui no caso, o tema desse vídeo é a respeito da ordem dos sinais. Pensa assim, eu tenho uma variável x que vale 4. Então x recebe o valor 4. Se eu escrever embaixo que x recebe o valor 5, eu estou sobrescrevendo a variável x. Então se eu recortar isso aqui, ó, se eu falo que x é igual a 4 e eu mandar ele printar, ou seja, imprimir o valor de x na tela, vale 4. Se eu coloco agora então que x vale 5, ele vai ler em cascata. Então agora, quando eu der um play aqui na célula executar, o valor de x é 5. Porque eu sobrescrevi a variável. Beleza. Mas e se eu quisesse falar que o x vale 4 mais 2? Então, aí vem a questão. Será que eu falo mais igual mais 2 ou mais igual 2? O certo é falar que x é mais igual 2, tá? Que ele recebe o valor dele mais 2, ó. Aí vai dar 6. 6, tá vendo? Por quê? É 4 mais o valor dele com 2. Só que você vai falar, tá fora de ordem, né? Não seria interessante fazer igual mais 2? Só que qual que é a sacada? Se você colocar igual mais 2, esse mais agora, ele virou o sinal do número 2. Então agora esse mais não virou uma adição, ele virou
o sinal do 2. Então você está falando que x é igual a 2 positivo. Se eu der o play aqui, ó, você vai ver que x vale 2 positivo, porque x agora, esse 2 virou o sinal do... Esse mais, né, virou o sinal do 2. É como se eu tivesse escrito assim, ó, x igual mais 2, é assim que o sistema lê. Então essa aqui é a dica para você nunca errar. Quando você coloca o mais aqui, ele não é um operador, ele é um sinal do 2, né? Se eu falar que x é igual a menos 2, ó, aí x é menos 2. Agora, se eu falo que x mais igual 2, aí, turma, existe isso aqui, ó, um número ele é igual a 2? Isso aqui é sinal? Não, sinal é positivo ou negativo. Então não faz sentido, né, o sistema ler desse jeito, ó, dá um erro, tá vendo? Ele não consegue decupar. Então pensa, como que você não erra? Você tem que ver que se o sistema quebrar isso aqui, faz sentido isso aqui, ó? X mais igual a 2? Não faz, né? Porque isso daqui tem que ser junto. Então esse é o jeito certo, né? Que é mais igual, porque o sistema não consegue quebrar isso, né? Agora, então dá 6, que x é 4 mais o valor dele mesmo, somando 2, né? Agora, se eu colocar x igual mais 2, isso aqui separado faz sentido? Ó, faz sentido. Então, o sistema ele pode quebrar a leitura? Faz. Então, você não está somando. Você está declarando que x é igual a 2 positivo. O mais virou sinal. Então, turma, essa aqui é a dica para você não se enganar, né? Entender por que isso acontece. Se você coloca igual mais, ele não está falando que x é igual ao valor dele mesmo mais 2, né? Primeiro porque isso aqui não é igual, é recebe, né? Igual seria isso aqui, né? Assim como quando você quer negar algo, em algumas linguagens você escreve not, em algumas você coloca o ponto de exclamação, né? Então, ponto de exclamação significa que você está negando algo. Por isso que quando você fala que algo é diferente, você coloca exclamação igual, né? Porque o diferente ele está negando a igualdade, né? Então ele nega que é igual. Se você nega a igualdade, é porque é diferente. Então, turma, não se esqueça. Se você tem uma variável x e você quer iterar, né? Repetir nela o valor dela mais algo, não é igual a mais 2, senão você está declarando que x recebe o valor de 2 positivo. Isso aqui virou sinal. Então tem que ser mais igual a 2, né? Porque ele vai adicionar 2 ao valor dele mesmo. Aí vai dar 6, né? Ou você pode também subtrair, colocando menos e assim por diante. Então aí uma dica, turma, para ajudar vocês a não se confundirem mais sobre isso.